A chuva caiu ao entardecer, fina e constante, lavando a poeira do caminho que subia a colina. No alto, o casarão do Vale do Cedro ergueu-se sombrio, com janelas altas e cortinas pesadas. Desde a morte da condessa, diziam, a casa desaprendera a respirar. Foi ali que a carruagem deixou Amélia, baú pequeno, luva simples, olhar que mediu o silêncio. Ela respirou fundo antes de tocar a aldrava. Não buscava agradar, buscava servir bem. A proposta chegara por carta. Governanta para 2 crianças. Organização de rotinas, estudo e noites. Descrição indispensável. Assinava Baltazar, mordomo. Agora ele a esperava no vestíbulo, alto e austero, com a gravata alinhada por hábito. Senhora Amélia, bem-vinda. O senhor conde agradece a pontualidade. Hoje dispensa apresentações. É um dia sensível. Amélia, sim. Enquanto seguia o mordomo, percebeu sinais da ausência recente. Um vaso sem flores, um retrato coberto por tecido, um livro virado. A casa tinha a geometria do luto. Ângulos exatos, cores contidas, passos que não queriam eco. No quarto de estudos encontrou Clara e Tomás. A menina, de 8 anos, mantinha um compêndio de fábulas aberto na mesma página. O menino, de 6, alinhava soldadinhos no parapeito. Amélia presente sem adjetivos, com voz redonda. Vim para ajudar. Podemos começar devagar. Clara ergueu os olhos e assentiu. Tomás segurou o soldadinho mais alto, como aceno. Amélia ouviu as rotinas, lições pela manhã, leitura à tarde, jantar cedo. Aprendeu os pequenos sinais. Clara mordia o lábio quando queria chorar. Tomás mexia no colarinho quando a saudade apertava. Não fez perguntas que ferem. A confiança, sabia. Nasce como música, compasso a compasso. A tarde foi de reconhecimento. Na cozinha, Matilde descreveu sopas leves e horários. No corredor leste, Baltazar indicou uma porta dupla. Salão de música menos, disse baixo. Fechado. Desde a enfermidade, Amélia apenas inclinou a cabeça. Não insistiu. Distribuiu tarefas com respeito, ajustou o relógio da casa, a cadência das crianças. A mesa do jantar ocupou o lugar reservado aos que cuidam sem aparecer. Não houve discurso, nem sombra do conde, só o som comedido dos talheres. Quando os relógios soaram às 9, levou as crianças para o quarto. Leu uma história breve, sem perigos nem proeza. Apenas um jardineiro que devolvia ao lugar certo plantas cansadas de luz. A voz de Amélia, ela não prometia milagres, prometia companhia. Clara fechou os olhos, mas as pálpebras vibravam. Tomás virou o travesseiro de lado 2 vezes, inquieto, o soldadinho, sob a mão. Ela esperou o tempo necessário para que a ansiedade mostrasse o que era, conhecia a diferença entre exaustão e sono. Quando percebeu que a respiração dos 2 não encontraria sozinha o compasso, tomou uma decisão que não constava na carta, mas honrava sua responsabilidade. Procuraria outro caminho para o repouso. Desceu as escadas apoiando-se no corrimão com doçura, para que a madeira não se queimasse. Os corredores guardavam um frio educado. Diante da porta dupla, viu a chave pendendo de um prego ao lado do batente. Amélia recolheu a chave e girou-a devagar. A fechadura respondeu com um estalo breve. Entrou sem acender o luz. A claridade do corredor bastava. O piano negro e silencioso repousava ao centro sob pano protetor. Amélia levantou o tecido com respeito, como quem descobre um rosto adormecido. Passou a mão pelo tampo polido e sentou-se. Não seria concerto, seria caminho. Alongou os dedos e deixou que uma melodia simples nascesse, baixo bastante para não surpreender Clara, o suficiente para orientar. O som percorreu o salão, como água encontrando leito antigo. Nos andares de cima, uma cortina se moveu. A casa, que desaprendera a respirar, ensaiou um fôlego. Amélia repetiu pequenos motivos, variando-os com pudor, como conversa com alguém cansado. Havia nos intervalos uma promessa de segurança. Nada urgente, nada abrupto. Apenas a insistência de um gesto que se oferece. Pensou nas crianças e no direito de dormir sem medo. Por instinto, percebeu que não estava inteiramente só. Não era a presença que pedisse nome. Era pausa no corredor, peso de passos contidos, o cuidado de quem escolhe ficar sem serviço. Amélia não se voltou. Respeitou o anonimato do silêncio e a ética do ofício, cuidar sem invadir, aliviar sem expor. Quando sentiu que a tensão já não sustentava o corpo da noite, deixou a última frase repousar no ar até se dissolver. Cobriu o piano, trancou a porta e subiu. Lá fora, a chuva mantinha seu compasso. Dentro, a casa escutava. No quarto,
Clara dormia de lado, a mão aberta como quem segura a fita. Tomás respirava fundo, o soldadinho caído no tapete. Amélia ajeitou cobertores, abriu um dedo de janela e apagou o abajur. No corredor, antes de recolher-se, parou um instante. A casa parecia um pouco menos severa. Não havia milagre hábil a cuidado. Às vezes, é tudo o que a noite precisa para reencontrar o caminho do sono. O amanhecer trouxe um céu esbranquiçado, tingido pelo orvalho que repousava sobre o jardim. A rotina seguiu com o rigor habitual. O mordomo alinhou o serviço do café. As criadas mantiveram a casa em silêncio respeitoso. Apenas nas faces das crianças havia mudança. Clara se mostrou mais disposta às lições. Tomás brincou sem a sombra de inquietação que costumava marcar seu gesto. Baltazar notou, mas não comentou. Em casas de luto, pequenos milagres precisam de silêncio para sobreviver. O conde Henrique, recolhido ao gabinete, percebia a alteração sem compreender a origem. A dor que lhe pesava no peito não lhe dava margem para indagações. Desde a morte da esposa, cultivara uma disciplina que beirava a rigidez. Os dias eram planejados em listas, as noites em vigílias, o som que um dia fora música transformar-se em lembrança insuportável. Até então, naquela segunda noite, enquanto subia as escadas com o candelabro, ouviu novamente um fio de notas, hesitantes a princípio, depois seguras, espalhando-se pelo corredor como perfume antigo. O conde parou no patamar, os olhos fixos na escuridão. Reconheceu a origem, o salão de música, trancado desde o último suspiro da O coração, antes contido, alterou o compasso. Aproximou-se com passos firmes, mas recuou diante da porta entreaberta. Preferiu o anonimato da sombra. A visão o alcançou. A governanta, Amélia, sentada ao piano, corpo levemente inclinado, mãos a deslizar, como quem conversa com memórias. O rosto iluminado por vela próxima revelava serenidade incomum. Henrique não ousou entrar. Em vez disso, apoiou-se no batente, como se o peso de anos lhe impedisse o gesto. Cada acorde despertava recordações. As tardes em que a esposa tocava para as crianças ainda pequenas. O sorriso delicado que já não encontrava eco. Mas naquela noite, as lembranças não o dilaceravam menos. Soavam como lembrança viva, não como ausência cruel. Amélia não percebia o observador oculto. Tocava para as crianças que, no andar de cima, rendiam-se ao sono. O conde, porém, foi quem mais recebeu a oferta invisível da melodia. A música parecia atravessar o tempo e devolver-lhe algo que julgara perdido, a capacidade de sentir sem se quebrar. A cada pausa, Henrique segurava o ar, receando o fim. Quando o último acorde repousou no silêncio, recolheu-se apressado ao gabinete, como alguém que teme ser flagrado no próprio desejo. Sentou-se à escrivaninha, mas a pena não encontrou papel. Ficou imóvel, ouvindo ainda o eco que não cabia em paredes. Na manhã seguinte, o conde observou as crianças à mesa. Clara mastigava com calma. Tomás sorria, entre colheradas. Ambos trocavam olhares de cumplicidade. Henrique percebeu que havia serenidade nova e compreendeu menos, mesmo sem admitir, que a causa vinha da música que invadira a noite. Baltazar se aproximou. Discreto, senhor. Notou como os pequenos repousaram melhor? O conde não respondeu. Apenas ergueu o olhar para o mordomo e deixou que o silêncio fosse a resposta. O peso nos ombros permanecia, mas uma fenda de luz atravessava a muralha. Naquela noite, quando as badaladas do relógio marcaram 9 horas, Henrique não subiu de imediato. Caminhou até a biblioteca, abriu livros ao acaso, mas o ouvido buscava outro lugar. E quando as notas surgiram novamente, deixou o volume escorregar das mãos. O som chamava. Irresistível. Não resistiu. Voltou ao corredor, parou na mesma posição da véspera. Observou a governanta repetir sua entrega. Dedos que não exibiam virtuosismo, mas transmitiam verdade. Havia uma humildade na execução, que tocava mais fundo do que qualquer concerto. Henrique fechou os olhos. Pela primeira vez, em muito tempo, não se sentiu viúvo, nem conde, nem senhor. Apenas homem, diante de uma música que devolvia partes esquecidas de si. Quando o silêncio final se instalou, voltou ao quarto, deitou-se e dormiu. Um sono que não visitava havia meses. E, assim, sem acordo verbal formocê, um segredo partilhado. Ela tocava sem saber que era escutada. Ele ouvia, sem admitir que precisava. O piano, outrora guardião de lembranças dolorosas, tornava-se, pouco a pouco, ponte entre almas que o destino
reunia sob o mesmo teto. Na terceira noite, o ritual já parecia inevitável. As crianças jantaram com apetite e subiram contentes, abraçadas às histórias que Amélia lhes contara. O conde fingiu indiferença, mas quando o silêncio da casa se instalou, permaneceu no gabinete apenas até ouvir a primeira nota. Então, como guiado por um ímã, percorreu os corredores até o salão. Amélia sentara-se ao piano com mais confiança. Não buscava exibição, apenas continuação de um gesto que agora já fazia parte do... Tocava como quem borda fios invisíveis de paz, unindo as crianças ao repouso. Desta vez, porém, ao virar levemente o rosto, seus olhos encontraram o vulto do conde. O choque não foi de medo, mas de surpresa. Ele, encostado à ombreira, não recuou. Pela primeira vez, não tentou ocultar-se. O silêncio entre as notas pareceu mais pesado que o próprio som. Senhor, disse ela erguendo-se de imediato. Perdoe-me, não sabia que incomodava. O conde ergueu a mão, pedindo que não interrompesse. Aproximou-se alguns passos sem perder a gravidade habitual. Ao contrário, não incomoda. A casa respira de outro modo quando há música. Amélia hesitou, olhos baixos, mas voltou a sentar-se. As mãos pairaram sobre as teclas, aguardando autorização. Continue, disse ele, voz firme, mas com algo de súplica escondida. E ela continuou. O conde permaneceu em pé, escutando de perto, cada acorde vibrando em sua própria memória. Quando o último som cessou, houve um silêncio longo, quase íntimo. Foi minha esposa quem costumava tocar menos, confessou, num tom que misturava dor e reverência. Desde a partida dela, ninguém ousou abrir este salão. Amélia baixou o olhar, respeitosa. Não quis desonrar a memória, senhor. Só buscava acalmar os pequenos. Henrique respirou fundo. Conseguiu mais do que isso. Trouxe lembranças que não me despedaçaram. Isso é raro. Um entendimento silencioso se formou. Ela não prometeu continuar, mas tampouco negou. Ele não ordenou, apenas aceitou. Ambos compreenderam que havia ali algo que ultrapassava o simples cumprimento de deveres. Na manhã seguinte, o conde encontrou as crianças no jardim, mais animadas do que em meses. Clara corria atrás de borboletas, Tomás ria alto. O riso ecoava como algo que já não esperava ouvir. Amélia, à sombra de uma árvore, supervisionava com atenção calma. Quando Henrique passou pelo gramado, ela apenas inclinou a cabeça, discreta. Não houve palavras, mas o pacto estava selado. À noite, o piano voltou a soar. Agora, não era segredo apenas dele. Era um segredo partilhado, uma aliança silenciosa, sustentada por acordes que falavam mais do que qualquer declaração. E assim, noite após noite, a música tornava-se a ponte invisível entre a governanta e o senhor da casa, entre as crianças órfãs de mãe e um pai que aprendia de novo a respirar. Naquela noite, o salão estava iluminado apenas pelas velas altas, cujas chamas tremulavam como se também escutassem. Amélia já não se sentia intrusa ao sentar-se diante do piano. Havia no gesto uma aceitação silenciosa. O conde Henrique, ao contrário dos dias anteriores, não ficou oculto no batente. Entrou, fechou a porta atrás de si e tomou lugar numa poltrona próxima, com o semblante ainda austero, mas os olhos menos frios. Amélia iniciou com uma melodia suave, de andamento simples, mas com variações discretas que revelavam memória viva. Tocava como se cada nota fosse também um fio de sua própria história. Henrique escutava em silêncio, braços cruzados, até que, quando a última nota se dissolveu, falou onde aprendeu a tocar assim. Não é comum em sua posição. Amélia pousou as mãos sobre o colo, respirando antes de responder. Meu pai era professor em uma pequena vila. Não tinha grandes posses, mas cultivava amor pela música. O piano era o nosso bem mais precioso. Eu aprendi observando, imitando seus gestos. Depois, quando ele adoeceu, fui eu quem tocava para acalmá-lo. Um sorriso breve lhe escapou, e para me acalmar também. Henrique observa com atenção. Havia em sua voz uma verdade que não pedia adornos. A música é mais honesta que as palavras, menos murmurou ele. Tocava. Era a forma como se comunicava quando eu não compreendia seus silêncios. O conde parou, como se tivesse ido longe demais. Mas Amélia não interrompeu. Esperou. Quando ela partiu, o piano tornou-se fantasma. Eu não suportava. Ouvi, ele fixou o olhar no instrumento, até que se trouxe de volta. E não doeu como antes. Amélia inclinou a cabeça. Talvez porque não seja memória apenas de perda, mas de amor. Às vezes, lembrar é também uma forma de honrar
O silêncio que se seguiu não foi pesado, mas denso. Henrique recostou-se, fechando os olhos por um instante, como quem permite que a ferida respire. Quando os abriu, encontrou o olhar dela fixo, firme, sem medo. Se aceitar, disse ele, quase em tom de ordem, mas suavizado pelo cansaço, continue a tocar. Não apenas para as crianças, para casa e talvez para mim. Amélia assentiu, discreta. Não havia necessidade de promessas maiores. Voltou-se ao teclado e deixou soar outra melodia, mais viva, quase alegre, como se quisesse provar que a lembrança podia ser também um presente. Henrique fechou os olhos novamente. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se menos prisioneiro da própria solidão. Não era libertação total, mas era um começo. Naquela madrugada, quando se recolheu ao quarto, ouviu ainda o eco da música dentro de... e percebeu que, ao invés de evitar o som, já ansiava pelo próximo encontro. O piano deixava de ser apenas objeto de luto para se tornar confessionário e, sem perceber, tornava-se também ponte para um futuro que nenhum deles ousava ainda nomear. A notícia da melhora das crianças correu entre os criados. Os pequenos, antes marcados por olheiras e silêncio, agora riam pelos corredores, brincavam no jardim e até retomaram o hábito de correr pelo pátio de Pedrinho. Para muitos, parecia milagre. Para Amélia, era apenas o poder da música. Mas nem todos recebiam a mudança com naturalidade. O salão de música, outrora fechado como tumba, agora respirava todas as noites. E os ecos do piano espalhavam-se pelos corredores. Servos cochichavam. Alguns viam naquilo uma quebra do luto solene. Outros falavam em desrespeito à memória da condessa. E não demorou até que visitantes percebessem. Naquela semana, parentes distantes chegaram à casa. A condessa viúva de Belmonte, tia da falecida, e sua filha vieram para prestar apoio às crianças, mas Amélia logo notou os olhares avaliadores e a maneira como cada detalhe da rotina era medido. Numa das noites, enquanto o conde se reunia com Baltazar no escritório, a tia percorreu os corredores e detive-se diante do salão de música. A porta estava apenas encostada. Do interior vinha o som do piano. A mulher arqueou as sobrancelhas, surpresa. Aproximou-se e, pela fresta, viu a governanta ao teclado, com o conde sentado próximo, inclinado para frente, como se cada nota fosse necessária ao seu próprio... No jantar seguinte, os comentários foram disfarçados, mas carregados de intenção. Henrique, querido, é admirável que as crianças estejam mais serenas, disse a tia, mexendo no cálice de vinho. Mas devo admitir que soa estranho ouvir música naquela sala novamente. O conde manteve o semblante impenetrável. As crianças dormem melhor. Isso basta. A sobrinha, em tom malicioso, acrescentou. E quem é a responsável por tamanha mudança? Certamente não é apenas disciplina, não é, senhor? Henrique ergueu o olhar, frio, cortante. Não costumo justificar métodos da casa. O ambiente esfriou, mas Amélia, ao lado das crianças, sentiu o peso da suspeita. Depois do jantar, recolheu-se mais cedo, temendo que sua presença se tornasse motivo de intrigas maiores. Naquela noite, hesitou diante do piano. O coração lhe dizia para tocar, mas a razão a aconselhava a se conter. Foi o próprio conde quem, entrando no salão, dissipou sua dúvida. Não permita que murmúrios matem aquilo que trouxe vida a esta casa. Toque, Amélia, para ele. Para mim. As mãos dela tremiam, mas a música nasceu mesmo assim. Só que dessa vez, não era apenas para consolar. Havia nela tensão contida, como se cada nota fosse resposta aos julgamentos velados. O conde escutou de pé, os olhos fixos nela, como se ali firmassem aliança contra o mundo externo. O som ecoou pelos corredores e chegou, inevitavelmente, aos ouvidos das vizinhas. A tia suspirou em reprovação, mas as crianças, já sonolentas, sorriram entre travesseiros, embaladas por aquela resistência feita de melodia. E assim, com cada acorde consolidava-se não só o segredo entre governanta e patrão, mas também a semente de uma luta silenciosa contra convenções que começavam a se sentir ameaçadas. Os dias que seguiram foram carregados de olhares. Os criados cochichavam pelos corredores e as visitas mantinham comentários velados durante o chá da tarde. Amélia sentia o peso invisível das suspeitas pousar sobre seus ombros. As crianças, porém, continuavam a dormir em paz.
embaladas pelas notas noturnas. Essa era sua maior vitória, menos, e também seu maior risco. Certa tarde, Baltazar encontrou na biblioteca, reorganizando livros. A voz dele, sempre grave, soou como aviso: a senhora deve tomar cuidado. Há quem veja na sua música não um gesto de bondade, mas de ambição. Amélia fechou o volume que tinha nas mãos. Eu não busco nada além do bem das crianças. O mordomo a observou com expressão indecifrável. Eu sei, mas nem todos enxergam com os mesmos olhos. Naquela noite, os boatos já haviam chegado ao conde. Uma das visitas insinuara, em conversa descuidada, que a governanta talvez buscasse ascensão pela via mais fácil. Henrique conteve a fúria, mas os punhos cerrados denunciavam sua revolta. Mais tarde, encontrou Amélia no salão, prestes a sentar-se ao piano. Sabe o que dizem de... perguntou, num tom baixo, mas carregado de... Amélia ergueu os olhos, firme, imagino. Mas não posso calar a música, por medo. O que me resta é cumprir meu papel. Henrique se aproximou. Pela primeira vez, a distância entre patrão e governanta pareceu diminuir de forma perigosa. Não quero que parta. Se sair, a casa volta ao silêncio e eu não suportarei. Ela respirou fundo, as mãos já sobre as teclas. Então, deixe que eu toque. Não para eles, não para o que falam, mas para o senhor e para as crianças. O conde assentiu, quase rendido. Sentou-se ao lado, próximo bastante para ouvir cada respiração entre as notas. Toque a melodia que minha esposa costumava executar, pediu de repente, num sopro de coragem. Aquela, a única que eu ainda não ousei ouvir de novo. Amélia hesitou. Sabia que aquele pedido era como abrir ferida antiga, mas posicionou os dedos com delicadeza e deixou que a canção fluísse. A sala pareceu se encher de espectro, lembranças da condessa, das noites de felicidade perdida, dos risos infantis. Henrique fechou os olhos e lágrimas discretas escorreram por seu rosto contínuo. A cada acorde, a dor se misturava com libertação. Quando o último som repousou no ar, ele respirou fundo, como quem solta um peso antigo. Obrigado menos, murmurou. Você não imagina o que isso significa. Amélia, comovida, baixou os olhos. Sabia que, a partir daquele momento, nada seria igual. Não era apenas música. Era confiança íntima, revelação de fragilidade, um pacto silencioso, ainda mais profundo. E foi ali que ambos compreenderam. Cada noite de piano não tinha preço apenas de notas ou boatos, mas de corações que ousavam reabrir-se. Enquanto deixavam o salão, o conde ao seu lado e as chamas das velas vacilando, Amélia sentiu que estavam prestes a cruzar a linha tênue entre o que era permitido e o que o destino insistia em exigir. As noites não foram iguais. Havia agora uma tensão quase palpável no ar, como se cada acorde fosse mais do que melodia, fosse confissão. Amélia tocava, e entre pausas e olhares, percebia no conde algo que não ousava nomear. Ele permanecia próximo, não mais na sombra do batente, mas sentado em silêncio atento, como se estivesse diante de algo precioso e frágil. O conde Henrique tentava convencer-se de que era apenas gratidão, que aquela mulher simples devolvera paz aos filhos e resgatara nele a capacidade de suportar lembranças. Mas o coração desmentia sua razão. Quando Amélia sorria suavemente ao piano, quando seus olhos baixavam por pudor, ele sentia o mesmo impulso que outrora tivera por sua esposa. Um impulso proibido, perigoso, mas irresistível. Numa noite de vento forte, o salão pareceu ser o único abrigo. Amélia tocava uma peça improvisada, mais intensa, como se também fosse dominada por emoções que não sabia. De repente, a tempestade estourou uma janela e as velas oscilaram. Henrique correu para fechar as cortinas e, quando voltou, encontrou-a em pé, as mãos ainda trêmulas pelo suor. O olhar de ambos se prendeu. O silêncio após o trovão foi mais ensurdecedor que o próprio estrondo. Ele avançou um passo. Ela recuou instintivamente. Não devia estar aqui, sussurrou Amélia, como quem luta contra a própria vontade. O que fazemos não é correto. Henrique aproximou-se mais, o rosto marcado por uma mistura de dor e desejo. O que fazemos é necessário. Você trouxe vida para esta casa, para meus filhos, para mim. Não consigo negar. Amélia apertou as mãos contra o peito, os olhos marejados. Sou apenas uma governanta, senhor. As paredes têm ouvidos e as línguas, veneno. Sabe disso melhor que eu. Ele respirou fundo, desviando o olhar apenas por um instante, como quem mede os riscos. Sei, mas também sei que há algo aqui
que não posso sufocar. O piano, mudo ao canto, parecia testemunhar. Ela então voltou a se sentar, tentando retomar a melodia, mas as mãos vacilaram nas teclas, incapazes de esconder o turbilhão que a invadia. A música que nasceu foi diferente, apaixonada, densa, como se cada nota traduzisse um sentimento que não ousava se dizer em palavras. Henrique ouviu, imóvel, o coração acelerado. Entendeu que não era só a governanta que lutava contra barreiras. Ele próprio era prisioneiro da posição, do luto, das convenções, mas a cada compasso sentia-se mais perto de romper todas elas. Quando a última nota se dissipou, ele murmurou, a voz rouca, não se culpe pela música, Amélia. Ela apenas revela o que já existe em nós. Ela baixou os olhos, sem resposta, mas sabia que a fronteira havia sido cruzada. E naquela noite, ao subir para o quarto, Henrique percebeu que já não era apenas o senhor de uma casa em luto, era um homem dividido entre o proibido e o necessário, e cada vez menos disposto a escolher o silêncio. O rumor, como era inevitável, não se conteve entre paredes. Criados falavam em cochichos, visitas carregavam impressões veladas para fora do casarão. A governanta que tocava piano para o conde viúvo Tornarecei, objeto de comentários venenosos nas vilas vizinhas. Amélia percebia o clima hostil nos olhares das criadas mais antigas e no silêncio pesado da tia de Belmonte. Uma tarde, Clara correu para ela com um bilhete amassado encontrado no jardim. Letras apressadas diziam, cuidado, há olhos que desejam vê-la partir. Amélia escondeu o papel no bolso, mas sentiu o coração apertado. O medo não era por si, mas pelas crianças, que já se mostravam mais felizes e dependentes de sua presença. Naquela noite, Amélia não foi ao piano. Sentou-se no quarto, bordando à luz de lamparina, lutando contra o desejo de tocar. Sabia que cada acorde poderia se transformar em acusação. O conde, porém, percebeu o vazio da casa. Foi ao encontro dela, batendo discretamente a porta. Por que não desceu? Perguntou, a voz baixa, mas carregada de cobrança. Amélia ergueu os olhos, cansados. Porque talvez seja melhor assim. A música tem um preço, e receio que todos já o estejam pagando. Henrique entrou, fechando a porta atrás de si. Não permita que falem por nós. Eu decido o que acontece nesta casa. Decidir, sim, mas não controlar as línguas do mundo, retrucou ela, firme. O senhor sabe o quanto podem destruir reputações, mesmo as mais inocentes. O conde permaneceu em silêncio, respirando fundo. Finalmente, então é isso. Vai partir? Amélia baixou os olhos, as mãos apertando o tecido que bordava. Se for necessário, sim. Não quero ser motivo de escândalo para os seus filhos. Henrique aproximou, tocando-lhe a mão com hesitação. O gesto, simples, carregava o peso de tudo o que não haviam dito. Não posso perder você. As palavras ecoaram mais intensas do que qualquer melodia. Mas Amélia, apesar da emoção, retirou a mão lentamente. Então permite-me partir antes que seja tarde demais. No dia seguinte, anunciou a Baltazar que deixaria a casa ao fim da semana. As crianças choraram e se recusaram a acreditar. O conde trancucei no gabinete, sem coragem de enfrentar a decisão. Na última noite, Amélia desceu sozinha ao salão de música. Sentou-se diante do piano e, com lágrimas contidas, começou a tocar uma melodia suave. Cada nota era adeus, cada pausa, um suspiro de renúncia. No andar de cima, Henrique ouviu o som e compreendeu. Sabia que aquela seria a última vez. Levantou-se de súbito, como se algo dentro dele não permitisse aceitar o destino. Desceu as escadas com passos firmes, o coração em chamas. A cada acorde que ecoava, mais clara se tornava a verdade. Precisava escolher entre a máscara de conde e o desejo de homem. Quando empurrou a porta do salão, a música ainda vibrava no ar. Amélia ergueu os olhos, surpresa, e viu nele uma decisão. Não vai partir, disse ele, com voz firme. Não enquanto eu tiver forças para enfrentar o mundo. E naquele instante, o segredo deixou de ser apenas deles. A escolha estava feita. O salão de música iluminava-se com as chamas vacilantes de dezenas de velas, refletidas no tampo negro do piano. Amélia, sentada ao teclado, deixava os dedos correrem pelas teclas como se fosse a própria alma a se despedir. Cada nota soava como lágrima suspensa, cada acorde como promessa quebrada. Henrique permaneceu imóvel junto à porta, observando-a, o coração bocha ali no peito, como martelo. Sabia que aquela era a despedida que ela escolhera, e que se nada fizesse, o silêncio voltaria a dominar sua casa, menos e sua vida. A música subiu em intensidade,
e as lembranças da esposa falecida vieram como ondas. Mas em vez de dor, ele sentiu uma clareza nova. Não era traição amar novamente, mas sim continuar vivendo. O luto não precisava ser prisão. Amélia encerrou a melodia com um acorde suave, os olhos marejados. Levantou-se, pronta para deixar o salão e, talvez, a casa. Foi nesse instante que Henrique avançou. Não, disse, firme. Não vou permitir que vá embora. Ela estacou, surpresa. Senhor, o que dirão? Sua família, sua posição, os criados. Ele aproximou-se, o rosto marcado por decisão. Dirão o que quiserem. Que digam! Sua voz ecoou pelo salão, mais forte do que as notas recém-findas. Não me importa o escândalo. Não me importa a tradição. O que me importa é que quando você toca, esta casa volta a ter vida. E quando você está comigo, eu também volto a viver. Amélia tentou conter as lágrimas, mas a emoção venceu. Se ficar, será contra tudo e todos. Henrique tomou-lhe as mãos, firmes, mas ternas. Então enfrentaremos tudo e todos. Eu não permitirei que o medo decida por nós. Naquele momento, as portas do salão se abriram de súbito. Baltazar, o mordomo e alguns criados haviam sido atraídos pelo som elevado das vozes. Encontraram o conde de pé, mãos entrelaçadas às da governanta. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas Henrique não recuou. Ouçam todos, declarou, a voz solene. Amélia não é apenas governanta desta casa. É quem trouxe de volta a paz aos meus filhos. É quem me devolveu a coragem de seguir. E é a mulher que escolho ao meu lado. O murmúrio espalrucei como fogo entre os presentes. Alguns rostos traziam surpresa, outros reprovação, mas ninguém ousou contestar. Amélia, atônita, buscava palavras que não vinham. O conde a puxou de volta para o piano. Toque novamente, não como despedida, mas como início. Ela tocou. A melodia que nasceu foi diferente, forte, luminosa, como se a própria casa se abrisse em respiração aliviada. As crianças, despertas pela música, desceram sonolentas e abraçaram-na, como se compreendessem sem precisar de explicações. Naquela noite, o segredo deixou de ser escondido. A música, antes acusada de ameaça, tornou-se proclamação, e a última melodia de Amélia não foi adeus, mas promessa de um novo destino. Os dias seguintes foram de murmúrios, inevitáveis como a aurora. Os parentes partiram às pressas, levando consigo histórias distorcidas, mas a decisão já estava tomada, e não havia volta. Henrique, antes prisioneiro de convenções, mostrava-se agora irredutível, caminhava pela casa com postura ereta, sem se esconder, e em cada gesto revelava que Amélia não era mais apenas a governanta, mas parte de sua vida. Os criados, a princípio receosos, logo se dobraram ao que viam com os próprios olhos. Clara e Tomás Agarovam, Sei e Amélia como se finalmente tivessem reencontrado a segurança de um lar completo. Não era possível negar as crianças sorridentes. As noites de sono tranquilo e a atmosfera renovada falavam mais alto do que qualquer maledicência. Baltazar, leal até o fim, aproximou-se certa manhã, enquanto Amélia organizava o jardim com as crianças. A senhora transformou este lugar. Sua voz era grave, mas havia nela respeito. E devo admitir que o senhor conde também não é mais o mesmo. Amélia sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro. Pela primeira vez, permitia-se acreditar que havia espaço para permanecer, não como sombra, mas como presença. À noite, o salão de música tornou-se novamente cenário de encontro, mas não de segredos. Henrique entrou pela porta grande, acendeu as velas e puxou uma das cadeiras, sentando-se ao lado de Amélia, diante do piano. Toque para nós, pediu, olhando também para os filhos, que se acomodaram perto, atentos, e ela tocou. Não havia mais o peso do medo, mas a leveza de uma vida em construção. A melodia foi clara, serena, quase festiva. Cada acorde parecia costurar um futuro novo, não apenas para eles dois, mas para todos que habitavam a casa. Henrique pousou a mão sobre a dela, sem se importar com testemunhas. Amélia, esta música não é só consolo, é promessa. E eu prometo, diante dos meus filhos e de todos nesta casa, que não viverei mais no silêncio. Os olhos dela marejaram, mas não de tristeza. Então deixemos que a música seja o que sempre foi. Libertação. Clara e Tomás aplaudiram, rindo, e naquele riso ecoava a aprovação mais importante. O casarão, antes sepulcro de luto, agora respirava como lar. Naquela noite, Amélia compreendeu que sua música já não era apenas consolo às crianças ou lembrança de um passado. Era ponte para um amor
proibido, que enfim se tornara libertador. E o piano, guardião de memórias transformar-se-ei em testemunha de um novo começo, não apenas para um conde e sua governanta, mas para uma família inteira que aprendia a viver outra vez.